Bom dia, turma 3001, tudo bem? Nossa aula de hoje, de filosofia, do dia 8 de julho de 2020, vai falar sobre ética profissional e social. Ética profissional e social. Primeiro, vamos identificar nesse organograma como caminha a moral e a ética. Então, vamos lá. Etimologicamente, do latim mores, que fala sobre costumes, e do grego etnos, que fala-se em costumes. Então, etimologicamente, mores é costume no latim e etnos, no grego, também é costumes. Desses costumes nasceram as normas ou regras. Desses costumes nasceram a disciplina filosófica. Esses costumes, eles dão identidade à conduta humana e à fundamentação e avaliação, que vem de uma consciência moral. O que seria, então, esse caminhar? Essa consciência moral que se adquire, ela vem da capacidade peculiar do homem de discernir o justo e o injusto, o certo e o errado, o bem e o mal. A ética, que é a disciplina filosófica ou filosofia moral, nas ideias do bem e da virtude, para Sócrates, o primeiro a discutir sobre ética no meio filosófico. Então, Sócrates fala sobre ética, ele fala das ideias do bem e da virtude dentro de uma ética de disciplina filosófica de filosofia moral. A busca do bem e da virtude, para Aristóteles, segue o princípio de que toda a atividade humana tende a um bem supremo, que é o exercício perfeito da função própria do homem. A razão é capaz de escolher o melhor para si e para os outros. Epicuro, a felicidade consiste na ausência de preocupações e do prazer. Estoicos, a felicidade do homem depende da sua resignação e aceitação em relação ao seu destino. Então, a busca do bem e da virtude, ela leva o amor como bem maior, moral cristã, condutas moral e amoral. Valores. Todos devem adotar Kant, imperativo, categórico, ordem incondicional. Os valores. Age de tal modo que a tua ação possa servir de regra universal. Valores. Age sempre de forma a tratar a humanidade na tua pessoa como na dos outros, como um fim e nunca como um meio. Então, os valores, eles pregam, ou eles estabelecem relações entre o bem e o mal, felicidade, virtude, vida maior, valor, nietzsche, vontade de poder. Então, a vida com maior valor, com a vontade de poder. A discussão entre o bem e o mal, que leva à felicidade e à virtude. Caminhamos por essas definições para chegar ao ponto da nossa aula de hoje, que é discutir a ética profissional e social. No século XXI, o sucesso profissional requererá destreza para lidar com a ambiguidade, gerenciar tarefas múltiplas ao mesmo tempo e construir redes de suporte, tanto no trabalho quanto na comunidade. Qual será, então, o perfil dos profissionais bem-sucedidos? Profissionais capazes de gerar conhecimento e aplicá-lo dentro da realidade corporativa e nas múltiplas relações com outros atores sociais. Pessoas que conheçam e respeitem a cultura do outro e encontrem seu caminho dentro da própria cultura. Pessoas ágeis que consigam circular de uma área para outra, pessoas dinâmicas, detentoras de capacidade de síntese e visão holística, pessoas que dediquem algumas horas do seu tempo a um trabalho voluntário, pois demonstram
demonstram a futuros empregadores que têm iniciativa, além de desenvolver habilidades de oratória e atenção a melhorar sua autoestima. Pessoas motivadas que gostam do que fazem, chamadas de Oikloves, pela revista Você, S.A., pessoas cuja atuação seja ética. O jogo é duro, mas deve ser disputado na bola, não na canela. O profissional do século XXI precisa estar preparado para mudanças, ser reflexivo, criativo, ousado. A formação profissional deve ser abrangente e continuada, desenvolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes. Os profissionais não resistem a mudanças, resistem a serem mudados. Resiliência física, ciências humanas. Na física, a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido uma pressão. Nas ciências humanas, a capacidade de um indivíduo em sobrepor-se e construir-se positivamente frente às adversidades. Há homens que aprendem a conhecer, são os homens bem informados ou instruídos. Há homens que aprendem a fazer, são os hábeis, os pragmáticos. Há homens que aprenderam a conviver, são os incentivadores, os generosos. Mas os homens só aprenderão a ser homens se forem instruídos, pragmáticos e generosos. Para isso, tem de assumir a condição de aprendizes eternos. Jacques Delors. Ética profissional e compromisso social. O que é? A ética é o estudo geral do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado. Um dos objetivos da ética é a busca das justificativas para as regras propostas pela moral e pelo direito. Ela é diferente de ambos, moral e direito, pois não estabelece regras. Essa reflexão sobre a ação humana é que caracteriza a ética. Ética profissional, quando se inicia essa reflexão. Primeiro, essa reflexão sobre as ações realizadas no exercício de uma profissão deve iniciar-se bem antes da prática profissional. Segundo, a fase da escolha profissional, ainda durante a adolescência, muitas vezes já deve ser permeada por uma reflexão. A escolha por uma profissão é optativa, mas ao escolhê-la, o conjunto de deveres profissionais passa a ser obrigatório. Geralmente, quando você é jovem, escolhe sua carreira sem conhecer o conjunto de deveres que esta prestes ao assumir, tornando-se parte daquela categoria que escolheu. O que, então, é ética profissional? Ética profissional é o conjunto de normas morais pelas quais um indivíduo deve orientar seu comportamento profissional. A ética é importante em todas as profissões e para todo ser humano, para que todos possam viver bem em sociedade. Vamos lá. Todos os códigos da ética profissional trazem em seu texto a maioria dos seguintes princípios: honestidade no trabalho, lealdade na empresa, alto nível de rendimento, respeito à dignidade humana, segredo profissional, observação das normas administrativas de empresas e muitos outros. Ou seja, você tem que vestir a camisa da sua empresa. A ação para difundir os valores, a formação espiritual e social das consciências, a difusão de uma mentalidade que favoreça a afirmação da moralidade pública em todos os níveis, contribuem para gerar homens novos, segundo o Evangelho, homens socialmente preparados e inseridos profundamente no contexto social atual. Hoje, a exigência ética fundamental é de que seja recuperada a possibilidade de se construírem relacionamentos de comunhão entre as pessoas e entre as comunidades, em todos os níveis, familiar, social, econômico, político e etc. Aqui se encontra o antídoto para
o mal moral, porque a comunhão entre as pessoas coloca-as na condição de crescerem com responsabilidade diante de si mesmas e dos outros, e de se doarem, realizando-se num contexto comunitário que favorece a atuação das exigências da solidariedade social. Dentro dessa proposta e dentro desse caminhar, eu trouxe para vocês uma imagem que, vamos dizer assim, ela concretiza esse contexto comunitário, que são as ações. A gente vive num mundo onde a gente interage e essa interação que deve ter como forma de ação a ética, ela está ligada hoje às grandes caminhadas que fizemos, tá, dentro do circuito, né, de comunicação. A seguir, o depoimento de Cláudio, que é um ex-presidiário, hoje voluntário, que esteve presente nesse encontro. Há muitas boas intenções nas leis, mas muitas vezes elas ficam só na teoria. Na realidade, só é possível pô-las em prática nos institutos onde os educadores, os diretores, o pessoal, os carcereiros, todos colocam no centro de tudo o ser humano, a dignidade da pessoa. Onde isso não acontece, as coisas caminham de modo burocrático. Ninguém assume responsabilidades bem definidas e os presos vivem de modo humilhante e sem perspectivas de futuro. Diante dessas pessoas, é importante não julgar, nem ter soluções prontas para seus casos. É preciso amá-las como são, sem impor objetivos do tipo, vamos reinseri-las na sociedade. Se nós amamos sem julgar, sem forçar as coisas, as situações vão encontrar no amor uma solução. Terminamos aqui a nossa aula.